Oil and Gas 2026 poderá ser uma plataforma viável para apresentar a referida visão, aprofundar parcerias e a acelerar decisões efetivas. Este de resto um assunto que nos vai levar à conversa com o diretor-geral do Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo, para quem dirige o votos de boa noite, Sr. Luís Fernandes. Bem-vindo e reiterar os votos de boa noite. Muito boa noite e obrigado pela oportunidade que nos dá. Muito bem, estamos a falar de uma plataforma estratégica que obviamente vai juntar parceiros, não é, do setor petrolífero, mas a questão é, quando se fala da indústria petrolífera, a atenção é muito assente na questão da produção, e a questão é por que razão também se vai trazer a Angola Oil and Gas o debate sobre os derivados do petróleo, por exemplo. Muito bem. De facto, a exploração e produção de petróleo bruto concentra muita atenção e tem um bocadinho a ver também com a natureza da sua atividade, que é muito associada ao risco das operações que são executadas no setor de exploração e produção, ou seja, no segmento de upstream, como é designado. É também caracterizado por um investimento bastante alto e pelo emprego de tecnologia de ponta. Mas se nós olharmos para a cadeia de valor dos produtos, e nesse caso no setor petrolífero, o valor que é retirado da exploração do petróleo bruto é capturado nos segmentos subsequentes da cadeia de valor. E eu refiro o midstream e o downstream. Portanto, a cadeia de valor do setor petrolífero temos o upstream, que é a atividade de exploração e produção do petróleo bruto. O midstream normalmente está associado à transformação dos produtos, ou seja, a refinação. E depois temos o downstream, que daí onde nós temos os produtos derivados do petróleo após refinação. E se nós olharmos para esta cadeia de valor, o petróleo bruto por si só não tem utilidade prática no dia a dia. Só após a sua transformação ou a sua refinação em diferentes produtos é que tem um impacto nas economias, no dia a dia das famílias. Nós estamos a falar de atividades como a armazenagem dos produtos, o transporte. Nós vemos, no caso particular da Angola, muito transporte, quer seja por via marítima e via rodoviária dos combustíveis, por exemplo, a distribuição para os vários centros e a comercialização. E estes produtos têm um impacto muito grande na vida das pessoas, no dia a dia. Daí a necessidade de nós trazermos este conhecimento à Conferência da Angola Oil e Gás. Há quem se beneficia dos derivados e não tem ciência propriamente de que é resultado de toda uma cadeia que passa da própria produção, exploração e depois ter este produto final. Exatamente, nós acreditamos que sim, e muitas vezes dissemos que se nós oferecemos um barril de petróleo bruto a alguém, a pessoa não sabe o que é que vai fazer com isso, não é? Aquilo, sim. E nem sempre todas as pessoas têm essa noção de todo o processo para ter determinados produtos no seu uso no dia a dia. Daí que pensamos ser uma grande oportunidade, não só por isso, mas também para trazer o conhecimento de que as oportunidades que existem ao fazerem parte de todo este processo são enormes. E temos o Instituto Regulador como órgão que pode garantir esse conhecimento. Atualmente, quais são as principais prioridades do Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo? Bem, nós temos várias prioridades. O segmento dos derivados do petróleo está em consolidação. O Instituto, por si só, ele está em funcionamento há cerca de 8 anos e o que tem feito é olhar para alguns aspectos que concorrem para um bom desempenho do setor, nomeadamente a regulação. Tem sido uma das prioridades que nós temos, porque com uma regulação robusta,
moderna e que acompanha a dinâmica dos mercados, possibilita que as pessoas tirem o máximo valor dos produtos que são comercializados, possibilita que os operadores do mercado atuem em sã concorrência, possibilita também que os produtos que circulam estejam da melhor qualidade e também falamos dos preços, né? Preços justos. Daí que uma das prioridades que nós temos é garantir que a regulação que está estabelecida para o segmento do downstream seja adequada ao exercício das várias atividades. E a questão é de que forma é que uma regulação exigente pode atrair o investimento privado? Por esta razão, porque que já fiz menção, uma regulação exigente, moderna e que acompanha as dinâmicas do mercado, também confere alguma segurança jurídica aos operadores do mercado, possibilita que os vários intervenientes no mercado estejam em igualdade de condições e que o diferencial seja... O ideal para o setor é acompanhar o padrão internacional, não é? Aquilo que Exatamente, é nós fizemos muito referência às práticas internacionais, porque existem padrões para quer a especificação dos produtos, quer padrões operacionais. Nós, por exemplo, com a interação que nós temos com o mundo, nós hoje importamos grande parte dos produtos que consumimos. Daí que é necessário que a nossa regulação tenha atenção como é que são as especificações destes produtos, quais são os mecanismos de comercialização para garantir que que o nosso mercado seja aberto, possa atrair investimentos, não é? E que todos os operadores estejam em condições para que as suas operações sejam eficientes. E há todo um conjunto de condições que permitem aferir esta qualidade, este rigor? Nós trabalhamos nesse sentido, temos uma interação muito estreita com os operadores do mercado, nós não divulgamos nenhuma medida sem aferir qual é o impacto que isso terá na interação do mercado. Temos, por exemplo, cuidado naquilo que são as especificações dos produtos, periodicamente fazer controle da qualidade dos produtos para garantir que o cliente final tenha produtos da melhor qualidade. E temos um acompanhamento do mercado por causa de outras dinâmicas também que acontecem quando há situações de alguns conflitos entre operadores e clientes. Portanto, tudo isso é sustentado numa base regulatória sólida, não é, para garantir que estejam todos em igualdade de circunstâncias. E onde estão identificadas as principais oportunidades de investimento no segmento dos derivados? Exatamente. Como eu fiz referência, o setor está em consolidação. O nosso país, de uma maneira geral, está em crescimento, quer crescimento populacional, crescimento industrial. E o setor dos derivados do petróleo, como eu fiz referência logo de início, por estar inserido na vida econômica do país, nós identificamos oportunidades em toda a sua cadeia de valor. Quer seja da armazenagem, nós pensamos que há oportunidades para expansão da capacidade de armazenagem. Muito recentemente foi inaugurado o Terminal Oceânico da Barra do Dande, que é uma instalação que tem uma grande capacidade de armazenagem, que já elevou o país a um patamar aceitável, não é, em termos de capacidade de armazenagem, mas nós temos, por exemplo, no interior do país, instalações que carecem de alguma atenção, quer porque já têm uma certa idade, quer por causa das ações de manutenção. Estamos a falar também em oportunidades na distribuição dos combustíveis. Os meios de distribuição destes produtos, também há muitas oportunidades de expansão, porque nós temos a distribuição por vários modais, quer os modais ferroviário, rodoviários e marítimos. Portanto, há aí oportunidades para interessados em investir. E depois, na própria comercialização dos combustíveis. Aí estamos a falar dos postos de abastecimento de combustíveis. Exato. Não é? Nós estamos... Hoje a realidade mostra que este segmento vai crescendo já.
Já notamos um crescimento. Não só dos postos tradicionais, mas também várias iniciativas privadas. Exatamente. Na verdade, o setor dos derivados do petróleo está aberto ao setor privado. As instituições do Estado, e neste caso o IRDP, atua apenas como órgão regulador para criar as condições que sejam os investidores privados a desenvolverem as suas atividades nesse segmento. Portanto, falando da armazenagem, a distribuição e a comercialização de produtos, cada um desses segmentos da cadeia de valor, nós identificamos várias oportunidades. Vamos olhar agora para a questão da refinação, o papel do próprio Instituto Regulador. Que impacto terá o aumento da capacidade neste quesito, refinação, não é? No trabalho do próprio Instituto Regulador e também no abastecimento do país no seu todo? Exatamente. Se nós olharmos para a expansão da refinação, que é uma necessidade que nós temos para garantir que tenhamos a disponibilidade dos produtos petrolíferos, eu fiz referência que nós ainda importamos uma percentagem considerável, exato, estamos a falar na ordem dos 70%, com a estratégia que foi definida pelo governo de criação de condições de refinação, com a construção, com a primeira expansão da refinaria de Luanda para aumento da produção de gasolina, a construção da refinaria de Cabinda, que também, quando estiver em seu pleno, é uma refinaria que foi projetada para ser construída em 2 fases. A primeira fase, o processamento de 30 mil barris por dia, e a segunda fase também 30 mil barris. Nós acreditamos que quando ela estiver no seu pleno, a segunda fase estiver construída, nós vamos ter um volume de produtos que terá impacto na redução das importações. Mas aí, enquanto órgão regulador, nós temos que criar as condições para que todos os outros segmentos que vão viabilizar o escoamento e a distribuição e a comercialização desses produtos estejam em condições. Garantir que as condições de armazenagem e logísticas estejam suportadas por um quadro regulatório robusto e também uma campanha que nós já começamos a fazer de promoção para que mais investidores possam investir em postos de abastecimento de combustíveis nas várias localidades. Portanto, este acompanhamento é feito pelas nossas equipas, não é, do Instituto Regulador, não é, garantindo que os interessados encontrem as condições necessárias para a implementação dos seus projetos. E aqui toca num ponto muito digamos, importante. Há esta necessidade, por um lado, de atrair operadores privados, de modo a investirem cada vez mais, mas também tem o lado de proteger o próprio consumidor. Como é que se pode conciliar isto enquanto Instituto Regulador que vai aferir as condições de oferta, enfim, como é que se pode desenrolar e garantir que ambas as partes estejam de facto satisfeitas? É um ponto interessante, mas no nosso ponto de vista não há conflito nenhum nesta situação, porque a atração de maior investimento, estando criadas as várias condições que possibilitam que esse investimento seja implementado aqui em projetos em Angola, vai viabilizar com que o cliente final tenha mais escolhas, quer em número de operadores, não é? Questão da oferta, no caso. Questão da oferta, tenha uma oferta maior, mas também na qualidade dos produtos, porque com a concorrência, não é, e nós atraindo mais investidores e estando criadas as condições para que eles operem dentro das suas capacidades, o fator diferencial vai ser na qualidade dos produtos e serviços que eles vão fornecer. Daí que nós pensamos não haver conflitos, antes pelo contrário, é necessário que nós consigamos investir cada vez mais no setor para garantir que o consumidor final tenha os produtos na qualidade, na quantidade que necessita. Muito bem. E relativamente à transição energética, que desafios é que este passo representa para a vossa instituição?
Bem, a transição energética é diria, um movimento que já está em curso, não é? Que é, em certa medida, incontornável e nós não podemos ficar distantes dela, não é? O que nós temos estado a fazer, e já na interação com os vários operadores, é garantir que as operações respeitem alguns preceitos da transição energética, criar regras, não é, de atuação que permitam, por exemplo, a introdução de tecnologias mais limpas para que a produção dos produtos derivados seja com a menor pegada de carbono possível, tecnologias que controlem e limitem as emissões de gases de efeito estufa, criar regras que permitam a introdução de combustíveis mais limpos, por exemplo, como os biocombustíveis, criar também mecanismos para que se utilize, por exemplo, no caso particular de Angola, mais o gás de cozinha, que é um combustível que, apesar de ser fóssil, mas é menos poluente que os outros combustíveis. Portanto, o papel do RDP continua, como órgão regulador, continua a ser criar as regras que possibilitem que os preceitos, os pressupostos da transição energética sejam observados. E esse trabalho que nós temos estado a fazer, nós hoje já verificamos, por exemplo, algumas das empresas que têm nos seus postos de abastecimento para iluminação painéis solares, portanto já não utilizam, reduzem a utilização de combustíveis fósseis, e até porque Angola está numa cruzada de diversificação da sua matriz energética, com a introdução de várias fontes de energia e cada vez mais limpas, nós estamos a criar condições para acompanhar essa dinâmica. Muito bem. Está a aproximar-se já esta plataforma de investimento estratégica para o setor petrolífero, refiro-me concretamente a Angola Oil and Gas 2026. O Instituto Regulador vai participar, a questão é quais são os temas que poderá levar a esta plataforma e que poderá partilhar com os demais operadores. Bem, nós vamos, de facto, a Conferência Angola Oil and Gas é uma plataforma muito importante e nós vamos aproveitar a oportunidade porque lá vão estar operadores, investidores, decisores políticos, empresariais, o público em geral. Nós vamos utilizar a oportunidade para falar da regulação como um fator de competitividade no setor. Portanto, nós vamos falar dos benefícios da regulação. Há muitas vezes a noção de que a regulação pressupõe maior controle, mas nós queremos demonstrar que a regulação vem para criar diríamos, um plano equilibrado para todos poderem desempenhar as suas atividades em igualdade de circunstâncias. Por via disso, demonstrar que a regulação permite que os seus investimentos sejam feitos em segurança, né? Há segurança jurídica para a implementação dos seus investimentos, que as regras de concorrência são observadas, que os procedimentos tenham maior clareza e que todos que intervierem no setor poderão ter o retorno dos seus investimentos. Este, no final do dia, faz parte dos resultados que o Instituto Regulador gostaria que se produzisse com a sua participação nesta edição. Sim, de certeza que sim. A nossa expectativa é que no fim da conferência as pessoas que tiverem a oportunidade de participar tenham um maior conhecimento do setor dos derivados de petróleo, conheçam o papel do Instituto, tenham conhecimento das oportunidades que existem no setor e que também saibam que nós vamos garantir que estamos, ou uma oportunidade para nós reiterarmos a nossa disponibilidade para dar o suporte institucional a todos os interessados que venham a implementar os seus projetos no segmento do downstream. Senhor Luís Fernandes, Diretor-Geral do Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo, muito obrigado pelo prazer da sua disponibilidade.
Nós contamos consigo em outras oportunidades e continuação de boa noite. Muito obrigado, boa noite e obrigado por esta oportunidade. Muito bem. Estávamos a